Estamos de volta com o nosso Não Pare Pra Pensar. Hoje a gente vai falar de esportes. Muito esportistas que nós somos. Eu não tenho sequer uma bola na minha casa. Procuramos. Procuramos. A gente vai falar de representatividade no esporte. Ainda estamos aí com a Copa do Mundo rolando. E você sabe quantos jogadores gays existem na Copa do Mundo? Vocês sabem? Não, quanto? Não, tio, quanto? Nenhum. Nenhum assumido. Né? Como Nós já falamos, temos... deve rolar uma putaria. Nós temos quase 1000 jogadores. Quer dizer, nessas horas acho que não temos mais, porque já teve times eliminados. Eu não sei, a única coisa que eu sei é que o Brasil ainda tá. Rumo ao Hexa. Né? Hoje, no dia que a gente está gravando que esse programa, espero que a o gente Brasil Claro, né? A gente tem o fator da Rússia, né? Que é um país extremamente homofóbico, a gente já falou disso, né? Se vocês conseguiram ouvir, no primeiro programa a gente já falou disso. Mas além de tudo, o futebol é um esporte essencialmente machista, né? Existe um jogador no Brasil que uma vez surgiu um boato de que ele era gay. Ele chama Richarlison. Segundo ele veio ao público depois dizer que ele não é gay, mas isso afetou a carreira dele de uma maneira de que ele não conseguia jogar mais. Desnecessário dizer que dentro de campo, viadinho é xingamento. Então, né, a gente não consegue nem imaginar um jogador gay assumido. Aí, uma das questões que eu quero levantar hoje é: por que só no futebol? A gente tem gays assumidos no vôlei, no Brasil, na natação, na ginástica. Por que no futebol não pode, né? Ou por que futebol é esporte de macho? E eu me arriscaria, posso estar sendo preconceituoso, Mônica, me bata se eu estiver, mas... Mônica, pega o pau. Futebol é um esporte tão de macho no Brasil que jogadoras são automaticamente consideradas homossexuais. Acho que rola esse preconceito. Né? Com certeza. Eu já vi muita gente na escola. Sim, menina que gosta de futebol. Menina que jogava futebol, menina que jogava handebol, então. Tá sapatona. Né? É tão um esporte de homem que se uma mulher jogar, automaticamente ela é gay. Não, e se a mulher nem necessariamente jogar, se ela gosta, se ela entende, ela aprecia. Tá, alguma coisa tá errada. Porque, Que é um pouco o né? que acontece com as gamers também, né? Sim. Se a mulher entende muito de videogame... Não é mulherzinha. Né? E assim, o futebol ele é um esporte tão excludente, não sei nem se essa palavra existe. Existe. Então. Foi muito, muito culto da sua parte citá-lo. Né? Eu aprendi com você no programa anterior. Obrigado. Que pra que gays pudessem jogar futebol, eles tiveram que criar times e um campeonato exclusivamente gay. É verdade. Que é o Champions League gay. Gente, se Que vocês verem os nomes dos times, é ursos, sereios, magia, é muito legal. Unicórnios. Olha, eu sei super que legal. O último jogo de futebol que eu assisti foi o futebol das drags, que tem todo ano aqui. Tem em Curitiba, né? Tem. Tem o futebol das drags, que elas fazem por causas sociais. Uhum. Mas só isso que eu sei de futebol. Não, e mas só tá, que eu mas vejo gays no futebol. um futebol de drag a gente deve considerar mais um programa humorístico do que um programa esportivo. Ai, elas fazem umas coisas, tá Já o Fazem Champions magia. League gay, não, é um campeonato de futebol
levado a sério, assim, Futebol. a final foi em novembro, não, o campeonato foi em novembro e dezembro do ano passado. versus Gazelinhas. E assim, tipo, eu vou colocar umas imagens aqui enquanto a gente tá falando disso. Os times, eles não estão nem aí se eles são afeminados ou não, os uniformes são cor-de-rosa, eles usam, eles se maqueiam, mas eles estão ali pra jogar futebol. O objetivo deles é jogar futebol. Por mais que eu ache isso muito legal, eu ainda acho absurdo eles terem que ter criado um campeonato só pra eles conseguirem jogar. pra que eles pudessem jogar, porque eles sequer eram aceitos nos outros times, né? E assim, esporte é uma coisa milenar que tá aí entre a gente há não sei quantos milhões de anos, assim como os gays, né? Diga-se de passagem. E ainda é uma coisa tão excludente, né? Eu acho isso bem absurdo, assim. E eu acho que ainda rola o preconceito de, assim como as mulheres no futebol são consideradas lésbicas, os homens na ginástica, por exemplo, são automaticamente considerados gays. Uhum. Mesma coisa que o homem que faz balé, Sim. né? Por que isso ainda existe, né? Tem uma questão aí que você colocou que é muito legal, dessa questão do homem que entra na ginástica e no balé ser considerado gay. Eu lembro que quando eu era menorzinho e estava na escola, antes da escola eu não tinha esses estereótipos. Aí quando você começa a conviver com... É uma das coisas que a gente aprende na escola, né? É uma coisa que a gente aprende na escola. Devia ser uma matéria à parte. Verdade. Como Estereótipos. estereótipo e como ser preconceituosinho. Como aprender a lidar com o bullying desde pequenininho na escola. Aí eu lembro que eu descobri que aquele ator famoso, que agora esqueci o nome, que faz balé também, que fez os embalos de Sábado à Noite. John Travolta. Ele fazia balé. E na época também teve as Olimpíadas com o Diego Hipólito. Eu lembro que na minha concepção de mundo, os dois eram gays. Era completamente inaceitável. Porque um fazia balé e o outro Porque fazia um fazia ginástica. balé e o outro era ginástica. Porque a minha referência de ginástica... Não que não seja, né? Porque o Diego Hipólito é gay E assumido. o John né? Travolta tem histórico. Mas droga! Estamos aqui pra reforçar o estereótipo. Então, e aí, por mais que eles tenham histórico e tudo mais, ainda assim, eles são uma parcela de um monte de pessoas. Claro, gente, você não pode tomar eles como todo. Porque eu tinha referência de ginástica, a Daniela Hipólito e a irmã do... Daniela Hipólito. Daniela Hipólito e o Diego E aquela Hipólito. outra que Daiane saiu, dos Santos. Daiane dos Santos, eram as minhas referências. E aí veio um homem, fez a mesma coisa que elas faziam, algumas coisas até um pouco mais difíceis. E aí pra mim era tipo, gente, é inaceitável que ele seja heterossexual. Mas tem um monte de competidores, porque... Sim, gente, porque, né, é igual dançarina de balé, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico que tem os bailarinos gays, mas Sim, tem muito hétero Mas também, assim como né? qualquer profissão, gente, Sim. né, te dou um dado, vou fazer a Luciana Gimenez agora. Nessa entrevista, temos dado. Em 1998, o Justin Fashanu foi o primeiro jogador de futebol a se assumir gay em Londres. Logo depois ele se suicidou. Sim. Nossa. No Brasil, nenhum jogador de time grande se assumiu gay até hoje. Há umas 2 semanas, o segundo jogador da história se assumiu gay nos Estados Unidos, um jogador de futebol. But ele se assumiu e anunciou a aposentadoria. Nossa, por que será? Então, assim, voltemos a falar do Cristiano Ronaldo. Tem muita gente que diz que o Cristiano Ronaldo é gay. Porque ele era, né, metrosexual. Se ele tivesse... Vocês acham que se ele tivesse assumido, né, supondo que ele seja, se ele tivesse assumido, isso teria prejudicado a carreira dele? Adriana, você que ainda não falou nada, Adriana. Porque... E você quer, Não Adriana? entendi. Não, porque a gente tá falando de esporte hoje. Hoje fecha os ouvidos. O programa vai ser mais curto hoje, vai ter só 5 minutos. E acabou, obrigado. Não sei, o Cristiano Ronaldo, eu
Eu conheço muitos gays que gostam muito dele, porque ele é muito bonito. Mas, particularmente, eu acho que sim. Eu acho que, como já dito, é um esporte estupidamente machista. E tem um histórico estupidamente racista. Não só homofóbico, Não, né? Racista se também. você vê a história do futebol lá aqui no Brasil nos anos 40, negros tinham que pintar a cara de branco pra jogar em times. Pra só ter branco em campo. Então, sinceramente, eu acho o seguinte. Eu posso estar falando uma merda gigantesca. Normal, a gente faz sempre. O futebol, ele é se não um dos esportes mais populares do mundo. Sim. Como ele detém esse título, a maior parte das pessoas, obviamente, acompanham e querem saber o que acontece. Ele tá muito em evidência, você quer Então, dizer. ele sempre vai seguir a moral vigente. Então, se a maior parte da sociedade tem problemas com negros, sem negros no campo. Mas assim, eu já falei, vou falar de novo, detesto futebol. Mas a gente tem aquela imagem do futebol como a brincadeira que une todos os meninos da rua, né? Todas as nações. Que pegam uma bola e vão jogar no campinho da esquina. Aí você pega um desses menininhos que é gay, né? E que gosta de futebol. Ele já sofre preconceito por ser gay, ele não vai conseguir nem se incluir naquele time pra jogar futebol. Então, assim, por que o futebol ainda resiste como esse antro de macheza, de ogrice, eu diria? Eu acho que é justamente porque a gente ainda tem algumas coisas estão se modificando muito rápido, porque uma geração está saindo e outra geração está entrando. Então, vamos pegar, deixa eu pegar um exemplo, cinema. Como a gente disse no programa passado, muitos poucos filmes têm personagens gays lá. Mas se você pegar colocar aí, 40 anos, era muito menor. Não, isso é claro. E agora que você falou, eu acho que está acontecendo com o futebol a mesma coisa que aconteceu com o cinema e com os livros. Está se criando um nicho à parte. Não. Sim. Já que não tem a inclusão, vamos fazer o nosso. Só que aí é que tá o negócio. No cinema, as pessoas vão morrer. Olha que tem um ursinho ganhou vida. Um ursinho ganhou vida. Eu só acho o seguinte. No cinema, existe uma nova geração entrando. Uma geração que está conseguindo se assumir gay e ainda consegue trabalhar. A gente tem muitos atores que já podem se assumir. Ezra Miller e assim Ian McKellen não está exatamente no começo da carreira. Mas está no seu auge, assim como nos últimos 30 anos. Não, ok, mas assim... Não fala do Ian. Mas é diferente você citar... Ele é o Gandalf, sabia? O Ian McKellen. Você citar o Ian McKellen e citar o Ezra Miller. Não o Ezra Miller poderia, se estivéssemos em outros tempos, ele poderia ter acabado com uma carreira que acabou de começar. Sim. Né? Assim como o Rupert Everett alega que aconteceu com ele. Que a partir do momento que ele se assumiu gay, ele não conseguiu mais papéis em Hollywood. Isso 20 anos atrás. Né? O casamento do meu melhor amigo fez 21 anos essa semana. 20 anos atrás, o cara... Porra! Né? Eu acho que no futebol, por que isso não acontece tão rapidamente? Porque as pessoas nutrem aquele amor por futebol. Vou levar o meu time pro caixão. Então tem, enfim, a nova geração que gosta, a geração anterior, a anterior, a anterior e a anterior. Então sempre vai estar prevalecendo nessa torcida as gerações anteriores. Então tem em todas as faixas etárias. Mas conforme o tempo vai passando, as pessoas mais velhas vão gostando. Então as pessoas vão envelhecendo. Sim, e vai mantendo a moral da maioria. Acredito que
pra gente começar a ver uma mudança significativa no futebol, que é um esporte extremamente machista, vai ser muito mais lento do que no cinema. Tá, do que então, em revistas, concluindo seriados. seu raciocínio, o futebol é um esporte extremamente machista porque a maioria dos homens ainda é machista. É. Basicamente é isso. A gente pode resumir. É causa e consequência. A gente pode resumir essa linha de raciocínio na frase da Simone de Beauvoir, que é necessário acabar com o machismo, porque a maior vítima dele, depois da mulher, é o homem. Gente, fechou o vídeo aqui. Acabou. Né, já que entramos no machismo, eu acho engraçado ver como ainda existem mulheres muito machistas. Né? Gente, tem muito. Eu já ouvi de mulher: deixa essa louça aí que a tua irmã lava. Uhum. Então, como é que você vai criar um homem que não é machista se a mãe é machista? O machismo ele ainda tá muito Arraigado ali. craquelado na sociedade, assim, sabe? E eu acho que, futebol pode ser uma consequência desse machismo. Mas eu acho que é uma das... Acima da homofobia, acima do racismo, eu acho que é um dos ismos mais difíceis de se quebrar. Como já disse o Titãs, desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Pois é. Né? E eu acho que justamente por essas gerações anteriores serem tão machistas, apesar de que tá melhorando, Eu acho que de mas umas ainda duas demora. gerações pra cá, a coisa começou a melhorar. Mas, Sim, mas vai ainda demorar muito. vai demorar pra não ser mais, né? Uhum. Não ter mulher com pensamento machista Sim. e tudo mais. Acho que vão muitos anos ainda pela Aham. frente. Eu acho que assim, o esporte, ele devia trabalhar com a inclusão. Uhum. Porque, ainda mais o futebol, que é um esporte, como eu li esses tempos, o futebol ele é um esporte tão popular porque ele é um esporte que qualquer um pode praticar em qualquer lugar. Né? Uma bolinha de papel, uma bola de meia, o que for, a criança consegue brincar de futebol. Então ele devia ser inclusivo, já que ele é uma das maiores ferramentas de interação, de convívio social, de tudo, né? Na verdade, uma coisa que me incomoda, já que estamos falando disso, é que parece que não existe outro esporte no Brasil, né? Futebol. É só futebol. E o futebol masculino. Você teve campeões de vôlei esses tempos. Cadê, gente? O povo não sabe nome de jogador. Cadê álbum de figurinha? Cadê Álbum de shopping figurinha. fechando pra ver jogo? Nossa, total. Escola dispensando, trabalho dispensando pra ver jogo. Não, É gente, só não. na Copa do Mundo. não. Olimpíadas tem isso? Pois Não. é. Né? E assim, por que não tem? Pois é. Também Eu acho muito engraçado essa coisa do vamos fingir que não existe outro esporte. Ai, mas é que todo mundo gosta. Poxa, será que se a mídia não estimulasse um pouquinho um outro esporte, como fez na época do Guga? Sim. O que surgiu de criança querendo jogar tênis na época do Guga? A papete. Ai, eu adorava falar papete. Nossa, era tudo era tênis. Então, sabe? Por que não? Porque não existem outros brasileiros em outros esportes? Não. Existe. E existe ganhando medalha. Existe. Agora, né? Não vamos fazer de conta que não tem. Assim. Não, é só o futebol masculino. Até que você tava falando, né, das meninas, que, pô, elas já são hepta, elas são excelentes jogadoras. A Marta, vai ver o apoio que elas têm. Vai ver se elas têm o patrocínio que o Neymar O tem. financeiro, elas não têm time, elas todas têm que jogar fora, porque Não não foi- existe um campeonato. Não foi o próprio Decente Diego aqui. Hipólito que ficou sem ter onde treinar porque o clube que ele treinava cancelou o patrocínio? Lembro. Porra, gente! Sim.
né, assim, beleza, eu não gosto de futebol, mas muita gente gosta, ok, bacana. Mas não vamos fazer de conta que não existe mais nada. Você não pode tornar isso o centro do esporte, né? Porque parece que o esporte é só futebol aqui no Brasil. Você não pode ir pra outra vertente. Pois é, como eu costumo brincar, o Globo Futebol, que não devia se chamar Globo Esporte. Ah, é, né? Porque É não só futebol. existe outro esporte, né? Ou assim, que eu também costumo ser xingado muito no Facebook quando eu falo isso. Tipo, ai, fulana ganhou um prêmio de cientista. Nossa, gente, eu me seguro, mas eu não consigo me conter. E eu vou lá e escrevo. Poxa, se pelo menos fosse um jogador de futebol, teria tanto incentivo. Né? Eu tô mentindo? Infelizmente, não. Não. Né? É bem isso que você falou, assim. Vai ver quem conhece a Marta. Quem sabe quem é a Marta. Não, quem são as outras jogadoras? Aí até não, me mas coloco no meio, tipo, Não, a mas gente aí não eu conhece. até crio um paralelo, porque quem são os outros jogadores do Brasil É. na Copa além do Neymar? Tem Tem o tal o do Coutinho. Coutinho, que Que é fez o gol, Felipe Coutinho. E Que tem é aquele amigo do Thiago Neymar. Silva. É Thiago Silva, né? Sei lá, alguma coisa assim. Pra mim, se me perguntar. Pra mim, se me perguntar nome de jogador de futebol, beleza. Neymar, o tal do Felipe Coutinho, que eu descobri que existia essa Tem o semana. menininho do cabelo... Romário, do cabelo Bebeto, Ah, branco. esses eu Pelé, também sei. Túlio, Ronaldo. Ronaldo. Mas, gente, pelo amor de Deus, É, né? Davi. Acho que eles não estão na Copa esse ano. É Davi Luiz, né? Ah, Tem- Davi Luiz ainda tá? Mas ele tá, não sei se ele tá. Deve Eu tá. sei que ele tava na última. Então, eu lembro dele chorando. Que é o menininho que usava Black Eu Power. acho que ele É. não foi. Eu acho que ele foi sim. Eu vi um Black Não sei. Power uma vez lá. Então, aí até a gente pode Não, falar. tudo bem. Porque assim como o povo só Não, conhece a tá bom. Marta, só conhece o Neymar. Garoto propaganda da CIA, fazendo propaganda de celular. E a Marta? Então, Where is que era o Marta? que eu ia falar agora. E cadê a Marta na mídia? Cadê os patrocínios? Você não vê ela. Cadê nada. a importância que se dá pra ele como se dá pra ela? Por quê? É menor? Voltamos ao machismo. Será que é machismo? Ou será que realmente o brasileiro acha que o futebol feminino não é tão importante quanto o masculino, esportisticamente falando? Assim como relegam um vôlei e um basquete, seja masculino ou feminino. Tive um professor de educação física no ensino médio que ele foi brilhante nesse sentido. Ele falava: vocês jogam muito futebol. Todo mundo que conhece futebol. Vamos fazer outros esportes. Sim, gente. Vamos fazer vôlei. Então, todo mundo era vôlei. O que a gente tinha de futebol era vôlei. Só que soube esse ano, conversando com ele, que hoje ele é meu pessoal, ele tá fazendo em educação física, com todas as turmas, uma dança. Então, agora eu vou. Dança. Deixa Então- eu fazer uma colocação. Quando eu tava na 7ª série e na 8ª, a minha aula de educação física era assim: 4 bimestres. O primeiro bimestre era, digamos, vôlei, o segundo, basquete, o terceiro, futebol, e o quarto era uma coreografia. Nossa, que escola boa, hein? Pois Instituto é, de Educação do Paraná. era lá no centro. particular. Não, não é. Então, assim, claro que era no quarto que eu me realizava, né? Fiquei em segundo Até lugar na hoje, 7ª né? série, em primeiro na 8ª. Até hoje no quarto você se realiza. Quem nunca? Então, assim, eu achava aquilo muito pra frente. Primeiro, porque ele não falava só em futebol. Não era aquela coisa de aula de educação física, joga uma bola pra esses pentelhos e acabou. E depois por ter essa questão da dança. Eu não sei, eu ainda acho que podia existir um campeonato misto de futebol. Homens e mulheres juntos. E Muito tá- pra frentex você. Tá Não existindo gostei. uma polêmica agora com relação aos trans no esporte, né? Olha só, Sim. isso é muito delicado. Não me arrisco a dar minha opinião sobre isso. Parece que você perde massa óssea, você perde massa muscular. E aí, Existe. Ah, daí faz todo sentido. E aí quando você chega no nível assim, digamos, 100% mulher, você é 100% mulher. Só que o outro lado diz que, mesmo você tendo esta redução, todo o seu treinamento até Foi voltado foi pro voltado masculino. para o masculino. Então, mesmo que tenha
aspas gigantescas, Adaptação. retrocesso muscular, Uhum. o seu corpo ainda está acostumado com uma carga de impacto muito superior. Eu acho que isso é um ponto muito controverso, assim, né? O deve, não deve. Eu acho que, na verdade, esse tipo de discussão não atingiu um nível maior ainda, porque são pouquíssimos os casos, né? Mas, por exemplo, você não pode falar que uma mulher que treina handebol há não sei quantos anos tem a mesma força física que um homem. Eu acho que você pode, Ou mesmo do vôlei. né? E handebol é um É esporte um- violentíssimo. É um Sim. preparo físico muito grande, Muito forte. né? Com certeza. Então, por isso que eu acho que podia ter um time misto. E acabaria resolvendo esse problema do trans também. Né? Pronto, achamos a solução. Aliás, falando em... Conselho Mundial de Esporte, contrata Né? nós. A questão do trans no esporte eu acho muito maior do que a gente ainda tá vendo. Porque eu acho que cada dia mais as pessoas vão estar perdendo o medo de se assumir, de operar e coisa e tal. E essas pessoas têm todo o direito de querer praticar um esporte, né? Como a gente viu no RuPaul, que teve Daquelas cheerleaders? Não, a Menina que ficou trans, né? A drag- As drag- várias que ficaram. a drag né? que era trans e não... Peppermint. Isso, a Peppermint. E sofreu preconceito, porque ela não é uma drag, ela é uma trans. Uhum. Né? Voltamos àquela coisa do Qual que é? dentro da própria comunidade. Qual que é a frase? Eu fui excluído pelos gays por ser... Que a RuPaul falou, eu Dos- sofri preconceito dos brancos por ser Ser negra, negra. dos negros por ser gay e dos gays por ser afeminado. Né? E assim, se a gente for pegar isso dentro do universo esportivo, eu acho que a coisa é muito maior. Nossa, bem maior. Em 2014, em 2013 ou em 2014, não sei. Nessa época, um jogador do Corinthians, eu não sei mais se ele tá no Corinthians ou não, chamado Emerson Sheik, que postou uma foto com um empresário, amigo dele, dando um selinho. E meu Deus, o mundo caiu. Ai meu Deus, o Emerson Sheik. Eu sei. Aí começaram a colocar faixas, Ele a foi torcida. recebido no treino, no estádio, com uma Sim. faixa de viadinho. Viadinho, seu viadinho, essas coisas. Então a gente vê que é um selinho. É um selinho. Pra mim, selinho é assexuado. Mas Se não existe troca de fluidos, não tem nada. Mas olha o que aconteceu. dos atores. Temos aí o maravilhoso Jesuíta Barbosa, que além de ser um ator sensacional, não tem medo algum de dizer sou bissexual, de fazer um ensaio vestindo roupas de mulher, de usar maquiagem. Ele já fez novela, ele faz cinema, ele fez o Pedro Malas Artes, que pra mim é um dos melhores filmes do ano passado. E ele tá literalmente dizendo, tô nem aí. Querem? Beleza. Não querem? Eu arrumo outra. Que queira me dar essa oportunidade. Isso ainda não chegou no esporte, no futebol, pelo menos. Né? E eu acho que vai demorar muito pra chegar. Vai. Total. Né? Com isso, nós encerramos o programa de hoje. Vocês perceberam que esporte não é um tema que a gente tem muito conhecimento, tanto que a gente quase não perdeu o foco. E no próximo Não. programa, vôlei. Não, nosso programa a gente não definiu a pauta ainda. Aliás, uma coisa que eu esqueci de falar. Gente, quem quiser sugerir tema, pode sugerir nos comentários aqui no YouTube, no Face, no Instagram, onde for. Estamos abertos a quase todo tipo de sugestões. Então, Mônica, Adriano, Valerie, muito obrigado. E até a próxima. Incredible.